Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Everton e hoje nós vamos ter mais uma aula de Química. Então vamos para a nossa aula e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre pilhas e baterias. Então fica comigo e vamos assistir até o final. Vamos lá! Na aula de hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre o que é uma pilha e o que é uma bateria. Um processo de pilha é onde eu tenho uma troca de energia, uma troca de corrente elétrica e esse processo ele passa a ser um processo eletrolítico. Daí, nós temos duas reações. É importante nós lembrarmos que num processo eletrolítico nada mais é do que carga elétrica, do que descargas elétricas, corridas de elétron. E essas corridas elas podem acontecer de duas maneiras. De uma maneira natural e de uma maneira provocada, de uma maneira forçada. Quando isso acontece de uma maneira natural, de um processo espontâneo, nós chamamos isso de uma célula galvânica, ou seja, de uma pilha. Aquela mesmo que você tem na sua casa, do controle remoto da sua televisão, do ar-condicionado. Agora, quando esse processo de corrente elétrica ele acontece de uma maneira forçada, onde eu tenho ali a provocação de uma reação, esse processo ele é uma célula eletrolítica, onde nós chamamos de eletrólise. Então, vem comigo aqui rapidinho. Aquela pilha que nós usamos, pilha alcalina, que você usa no controle remoto da sua casa, ela é uma pilha natural, ela acontece por um processo espontâneo. Agora, por exemplo, a minha televisão, ela só funciona se eu colocar ela na tomada, ou seja, aquela reação ela foi provocada. Então, quando essa reação ela é provocada, nós temos um processo eletrolítico, no qual nós chamamos de eletrólise. Mas na aula de hoje, nós vamos trabalhar especificamente os processos espontâneos, que são as pilhas. Então, acompanhem comigo aqui na tela. Aqui nós temos uma pilha de Daniel. A pilha de Daniel foi o primeiro cientista a pensar como que funcionaria uma pilha. Então perceba que numa pilha eu tenho dois polos, um polo negativo e um polo positivo, igual à sua pilha de casa. Esse polo negativo ele vai ter um potencial menor, um potencial de redução menor, e o polo positivo ele vai ter um potencial de redução maior. No polo negativo acontece a perda de elétrons, ou seja, os elétrons eles saem do polo negativo, que nós vamos chamar de ânodo, e vêm aqui para o polo positivo, que nós vamos chamar de cátodo. Então, é por isso que nas nossas pilhas nós organizamos elas de maneiras contrárias. Por quê? Os polos eles são invertidos, então o elétron ele sai do polo negativo e vem em direção ao polo positivo. Esse polo negativo, ele sofre uma oxidação, ou seja, ele vai perdendo elétrons, ele vai perdendo massa. Essa barrinha aqui, ela vai sendo corroída ao longo do tempo. Já no processo de redução, que é o polo positivo, o nosso cátodo, ele sofre uma redução. E não se engane, pessoal, na química realmente é o contrário, tá? Esse processo de redução é ganho de massa. Então, ó, esse eletrodo aqui, ele vai recebendo elétrons, ele vai ganhando massa. E assim nós temos uma reação de oxirredução. Alguém perde elétrons e alguém ganha elétrons. Quem perde, sempre o ânodo, e quem ganha, sempre o cátodo, perfeito? Para saber esse potencial de uma pilha, nós precisamos fazer o seguinte, ó. Eu tenho o potencial do ânodo, que é tabelado, você não precisa saber, e tenho o potencial do cátodo, que também é tabelado. Para saber o potencial de uma pilha, aquela pilha, você sabe, você comprou uma pilha em casa e ela tem 1,5 volt. Como que calcula? Você vai pegar o potencial do maior, que é o cátodo, menos o potencial do menor, que é o ânodo. Então, eu vou pegar aqui o potencial do maior, que é mais 0,34, menos da fórmula, o potencial do maior, do menor, que é 0,76. Fazendo o joguinho de sinal, nós vamos ter mais 0,34, menos com menos, mais 0,76. Daí, nós vamos ter um potencial de 1,10 volts. Então, significa dizer que ao organizar uma pilha de zinco e cobre, nós teremos o potencial de 1,10 volts. Nas nossas casas, esse potencial ele é basicamente de 1,5 volt, né? Nossa pilha alcalina ela é de 1,5 volt. Mas nós também temos aquelas pilhas
de bateria, de carrinho de controle remoto, de microfone, aquelas maiorzinhas que são de 12 volts. Mas normalmente as nossas pilhas elas são de 1,5 volt, perfeito? Vamos seguir. O que acontece nos eletrodos? Eletrodo, pessoal, é o polo. Então eu tenho dois polos, o ânodo, que é o polo negativo, e o cátodo, que é o polo positivo. No ânodo sofre oxidação, ele vai perder elétrons, e no cátodo sofre redução, ele vai receber elétrons. É importante lembrar que na pilha de Daniel, que nós vimos anteriormente, o zinco ele se comporta como cátodo e o cobre como ânodo, perfeito? Então vamos seguir em nossas aulas aqui. Para determinar mais ou menos quem é cátodo e quem é ânodo, a gente precisa lembrar do seguinte, ó. Trouxe dois macetes para vocês. Primeiro, cat head. O que é cat head? É gato vermelho. Esse cat head nada mais é do que cátodo reduz. Se o cátodo reduz, obrigatoriamente o ânodo oxida. E aqui nós temos outro macetezinho que é o CRAL. Não creu, hein? CRAL. Fica atento, é CRAL, CRAL, CRAL. Lembra dessa música, hein? Mas é CRAL, não é CREL. O que é esse CRAL? Cátodo reduz, ânodo oxida. Só que eu, Everton, professor, prefiro que você lembre assim, ó. Consoante, consoante, cátodo reduz, vogal, vogal, ânodo oxida. E assim funciona a nossa pilha de Daniel. Seguindo aqui, nós temos dois agrupamentos de pilha. Eu posso ter um agrupamento em série e eu posso ter agrupamento em paralelo. Bom, deixa eu voltar aqui que passou. Nós podemos ter agrupamento em série ou nós podemos ter agrupamento em paralelo. Pessoal, olha aqui para mim rapidinho. Na sua casa, quando você organiza a pilha dentro do controle remoto da sua televisão, você não pode colocar os dois sinaizinhos para cima iguais, né? Por exemplo, os dois positivos para cima, os dois negativos para baixo, ou vice-versa. Por quê? Porque ali nós vamos ter agrupamentos diferentes. Eu tenho dois agrupamentos, um agrupamento em série e um agrupamento em paralelo. Esse agrupamento em paralelo, a gente não troca os potenciais. Já o agrupamento em série, nós trocamos os potenciais. É por isso que, se eu colocar os dois polos para cima, o meu controle remoto não vai funcionar. Vou pensar que minha pilha acabou, que a minha reação acabou, mas na verdade eu não estou tendo troca de corrente. Olha como funciona na tela, olha só. O agrupamento em série, nós vamos somar os potenciais. Professor, o que é agrupamento em série? Pessoal, um agrupamento em série é onde a gente organiza os polos dessa pilha alternado. Então, eu vou ter uma pilha positiva, negativa, negativa, positiva e assim por diante. E aí eu vou somando os potenciais. Olha só. Cada pilha dessa aqui, ela tem um potencial de 1,5 volt. Como eu tenho 4 pilhas organizadas em série, no final do circuito, eu vou ter 6 volts, o suficiente para fazer o meu aparelho eletrônico funcionar. Professor, mas todos os polos do desenho da imagem são para cima. Perfeito, mas perceba como está funcionando a ligação aqui, ó. Positivo no negativo, positivo no negativo, positivo no negativo e positivo no negativo. Então, eu tenho polos alternados, eu tenho um polo em série. Então, sempre que você tiver um polo em série, você vai somar os potenciais. Agora, se esse polo for paralelo, nós chamamos isso de corrente contínua. Cada pilha tem 1,5 volt. Então, perceba que na corrente inteira está passando 1,5 volt. E lá no final do circuito, você também vai ter 1,5 volt. O nosso controle precisa de 3 volts para ele funcionar. Para eu conseguir ligar a televisão, para você ligar a TV para assistir essa aula, você precisa de 3 volts. Se eu colocar os dois polos para cima, no final vai ter quanto? 1,5. Então ele não vai funcionar. Por isso que eu preciso colocar esse circuito em série. Um sinal para cima e um sinal para baixo. Vamos ver o que nós vimos na aula de hoje, pessoal? Hoje nós falamos sobre pilhas e baterias, pilha de Daniel, agrupamento em série e agrupamento em paralelo. Se você gostou dessa aula, você precisa revisar, tem necessidade de revisar, acesse nossa plataforma e reassista essa aula. Obrigado por ficar até aqui, até a próxima, tchau, tchau.